Olá, olá meus alunos queridos do segundo ano. Bem-vindos na aula de artes, bem-vindos aqui na minha casa. Nós vamos ver hoje o capítulo 6 do livro de vocês, que fala sobre o cinema, né? A gente vai ver algumas pinceladas sobre a invenção e os primeiros anos do cinema, né? Hoje eu fico pensando sobre os filmes que às vezes vocês assistem, esses efeitos especiais, uma linguagem mais rápida, onde tudo acontece simultaneamente. E demorou muito tempo para o cinema chegar até a esses efeitos super especiais e às vezes até, na minha opinião, um pouco cansativos dos filmes de ação, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a história do cinema e esses primeiros anos. Todos esses temas, eu vou citar alguns filmes, não vai dar tempo da gente ver nem trechos de filmes dentro desse formato. Mas, assim, todo esse material já foi passado para os e-mails de vocês, com dicas de documentários, de filmes. Eu vou falar sobre muitos filmes. Tudo isso pode ser aberto. Tudo isso que eu começo aqui, vocês podem abrir em outras janelas, assistindo filmes, documentários, né? A gente vai lá sobre o cinema mudo. A internet tem um material muito bom, tem muita coisa boa. Vocês podem ver pelo YouTube. Então, assim, que tudo que a gente abrir aqui, que outras janelas sejam abertas por vocês, que esse assunto fique melhor ainda do que ele é, tá? Bem-vindos, então. Quando a gente fala em filme, o livro de vocês, um mosquitinho aqui, eu resolvi fazer aqui, perto das minhas plantas, perto do lugar que eu me sinto bem, para falar aqui com que vocês também fiquem bem. Tentem ficar bem nesses tempos tão difíceis, né? Então, trouxe um pouquinho dessa minha janela aqui, desse meu cantinho com as minhas plantinhas, para ir para vocês, né, falando que tudo vai passar, tá? Que daqui a pouco a gente vai se encontrar, que vai estar tudo bem de novo. Bom, sobre o cinema, quando a gente fala em cinema, sempre a gente pensa no Oscar, e o livro de vocês começa falando dessa estatueta, que nem sempre se chamou Oscar. Era um prêmio atual, ele foi criado lá em plena depressão americana, né, por Hollywood, especificamente em 1929, e era um prêmio anual da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Não tinha esse nome. E esse nome surgiu no início da década de 30, e tem várias versões de quem teria batizado essa estatueta de Oscar. A primeira versão seria que uma secretária da academia teria visto essa estatueta e falado: olha, parece muito com meu tio Oscar. Seria uma primeira versão, né? Depois foram em cima dessa versão, viram que na verdade era um primo, que ela tinha um primo que se chamava Oscar. A segunda versão seria da atriz Bette Davis, que ela viu essa estatueta de costas, e ela falou: esse homenzinho de costa lembra muito meu marido Oscar, então teria batizado. E uma outra versão é que um colunista, ao escrever sobre o prêmio, ele teria colocado esse apelido no sentido de popularizar a premiação. Então, assim, não chegam num acordo qual seria a versão real do nome, porque ele não surgiu como Oscar, ele ganhou esse apelido, né? Esse nome tão forte hoje ao longo do tempo. E ele faz uma premiação em várias categorias: direção, produção, música, figurinos, atuação, né? Um prêmio anual, e aí tem muita divulgação. Sempre o livro de vocês começa falando sobre essas curiosidades sobre o Oscar. E o cinema tem muito a ver com a fotografia. Nós vimos a história da fotografia, né? E tem uma coisa que até os antigos já perceberam, já tinham percebido, que chama persistência retiniana. É o seguinte, explicando assim rapidamente: os nossos olhos, se você coloca uma média de 16 fotografias em um segundo, o olho não consegue captar o intervalo entre uma foto e outra. Então, essas fotografias ficam unidas como se fosse uma só movimentando, né? Então, esse princípio da persistência retiniana foi o princípio do cinema. E antes das engenhocas, que nós vamos ver daqui a pouco, o cinetoscópio, o cinematógrafo, antes de surgir essas engenhocas especificamente com o cinema, já tinha algumas engenhocas que era até brinquedo de criança. Vocês estão vendo aqui o praxinoscópio. O que era o praxinoscópio? São dois aros, vocês estão vendo uma caixinha de dentro e essa do lado de fora que gira. Aqui nessa parte de dentro é um espelho, e do lado de fora eu tenho um cavalinho desenhado em várias posições. Então, desculpa, voltou. Quando eu giro a parte de fora, é refletido no espelho o cavalinho rapidamente nessas posições. Então, eu tenho a sensação do movimento. Não sei se vocês já fizeram, às vezes, né? Quando você vê... Eu tinha essa mania quando era estudante.
abinha aqui do caderno, do livro, desenhava um bonequinho em várias posições, como, por exemplo, chutando uma bola, pegando uma flor. Quando você faz rapidamente, passa a folha rapidinho, você tem essa ideia de movimento. Esse é o princípio do cinema, chamado a persistência retiniana. Isso é um praxinoscópio. Eram engenhocas, brinquedos, às vezes até para criança. Bom, e duas engenhocas, duas máquinas, elas não chegam num acordo assim, quem é o inventor? Dois irmãos ganharam mérito, mas paralelo a ele, a gente vê esse aparelhão aí de Thomas Edison, junto com Eastman. Eastman, nós estudamos, foi aquele que desenvolveu o filme de rolo, que revolucionou a fotografia. Esse era o cinetoscópio. Era uma espécie de caixa, você está vendo aqui, ó, lá dentro o filme passava por rolozinhos e era girado, e tinha uma lente com uma luz. Então, quando você olhava, você tinha que olhar aqui pelo buraquinho, você tinha a sensação do movimento. Thomas Edison é o inventor da lâmpada elétrica. Então, o cinema tem muito a ver com a eletricidade, não é? E olha só, dois irmãos, eles ganham mais mérito, eles são mais celebrados como inventores. São os irmãos Lumière, com o seu cinematógrafo. Eles reduziram, é uma caixinha pequena, vocês estão vendo, o filme fica ali girando, e ele tinha uma característica muito legal, que poderia ser projetado na parede. Né? Essas imagens eram projetadas, a princípio pequenininho, demorou muito tempo para o cinema ter essa telona. Né? Até o início do século XX, as telas eram pequenas, pouco maior do que a nossa televisão, né? Uma televisão pequena. Então, isso, para crescer essa telinha, demorou muito. Bom, então, os irmãos Lumière que ganham mais mérito. Quando você fala em invenção de cinema, o pessoal realmente é mais citado esses irmãos. E tudo aconteceu no subsolo do Grand Café em Paris. Era um café, todo mundo bebendo, conversando. Aí eles chamaram as pessoas, olha, a gente está ali no subsolo, a gente está com uma invenção, vamos lá para vocês verem o que a gente trouxe para vocês. Poucas pessoas desceram. Então, eles colocaram um lençol, um pano e projetaram. A primeira projeção era essa, a saída da fábrica, era poucos segundos, 50 segundos no máximo, e depois tinha um que era o trem chegando na estação. Diz que algumas pessoas nunca tinham visto, algumas assustaram com o movimento do trem e das pessoas. Mas, olha só, e eles fizeram propaganda, eles produziram essas máquinas, venderam os cinematógrafos, mas eles não sacaram que essa máquina, essa engenhoca, poderia ser contadora de história. O que era usado o cinematógrafo? Desculpa. O cinematógrafo era usado pelas pessoas para registro, como na fotografia, de nascimentos, de bebês passeando no jardim, de casamento, fatos cotidianos. Eles não sacaram a possibilidade de contar histórias. Sabia que foi uma mulher que sacou isso? Que, olha, que com essa engenhoca, com o cinematógrafo, eu posso contar histórias, e os livros e a própria história não é generosa com ela. Se chamava Alice Guy. E ela faz, em 1986, um ano depois dessa aí do Grand Café dos Lumières, ela trabalhava numa empresa que alugava e fazia cinematógrafos. E ela pede emprestado num fim de semana um desses aparelhos e ela consegue. E ela faz, no fim de semana, uma sequência bem curta, de 30 segundos, parece, se não me engano, menos que isso, são poucos segundos, chamado A Fada dos Repolhos. Fada dos Repolhos é um mito que se encontra na Europa, de onde vêm os bebês. É uma fada que vai tirando os bebês de dentro do repolho. Então, a sequência dela, vocês vão ver as imagens, mostra uma fada chegando, alguns bebês são bonecos, alguns são bebês reais, e ela vai tirando de dentro do repolho. Muitos livros, tem até uma errata no livro, falando que foi Georges Méliès que fez a Fada dos Repolhos. Não foi. Foi uma mulher, uma cineasta, e ela depois vai para Hollywood, ela faz vários filmes, ela tem mais de 1000 filmes na carreira dela, mas os livros e a história não são generosos com as mulheres nas artes, né? De um tempo para cá que isso tem sido valorizado. Ela foi a primeira mulher que fez a história de Cristo, um filme de 30 minutos, um filme longo, né? E ela usava também, porque nesses primeiros filmes vai demorar lá muito tempo. O século XX vai ter que entrar, lá pela década de 20 é que o cinema vai conseguir colocar imagem e som
tudo junto, né? Mas ela já tinha um improviso, tinha um aparelho de som chamado cronofone. Então ela conseguia, às vezes, colocar o cinematógrafo junto com o cronofone, tentando colocar músicas em algumas sequências. Às vezes ela coloria manualmente esse filme. Então ela é considerada a mãe do filme de ficção e da ideia de contar histórias através do cinema. Aí ela, que linda, né? Apesar de pioneira, tenho certeza que nem os livros, às vezes, fazem referência. Georges Méliès, que nós vamos ver que é considerado o pai do cinema de ficção, não é? Porque ele fala que se inspira no trabalho de Alice Guy Blaché, essa grande mulher aí que ficou esquecida na história. Um pouquinho sobre Alice Guy, olha, tá vendo? E a Fada do Repolho, olha aqui, eu trouxe para vocês, é rapidinho, não vai dar tempo aqui, mas está na sequência, no final da aula, se houver tempo, eu passo assim, porque vocês podem ver pelo YouTube. São poucos segundos, se não me engano, 30 segundos, e essa menina fada vai tirando, vocês estão vendo aqui atrás dos repolhos gigantes, tem bonecas e tem bebês de verdade. É só isso, né? E ela começou a contar histórias com esse aparelho, um pouquinho sobre ela aí. E ela foi muito ousada, ela tem filmes, por exemplo, essa aí, ó, O Resultado do Feminismo, né? Ela faz uma inversão de papel, gente, é um filme de 1906, onde as mulheres trabalham, vão ao bar, fumam charuto, bebem, veem os homens bonitos passando e os homens ficam trabalhando em casa, passando, cuidando dos filhos, costurando. Ela faz uma inversão dos papéis. Imagina um filme desse em 1906, cinema mudo, né? Ela foi muito pioneira na época dela, Alice Guy. E o famoso, né, ele é muito comentado, mais do que ela, e ele fala que ele se inspira no trabalho dela, é Georges Méliès, com o seu filme de ficção chamado Viagem à Lua. Vocês podem ver, ele foi colorido recentemente, na nossa época, digitalmente, é um filme preto e branco e mudo, que mostra a viagem do homem à Lua. Ele chega na Lua, tem os extraterrestres, um volta para a Terra. É um filme rapidinho, vocês podem assistir pelo YouTube. Não vai dar tempo da gente ver, né? E ele Méliès, cria os cortes, ele consegue recortar literalmente o filme e colar. Então, às vezes, um personagem, ele tá aqui, ele desaparece ou ele aparece. Então, esses efeitos especiais começam com o Méliès. Alice Guy, já contei também, fazia isso, coloria os filmes, colocava o aparelho que eu falei de cronofone. E aqui vocês estão vendo algumas cenas de viagem à Lua. Olha só, os astros, os planetas, aqui a nave sendo fechada. E Méliès já colocou as moças bonitas de shortinho, aí a exploração do corpo feminino na história do cinema, né? Que a gente vai ver que sempre foi tão forte, né, gente? E aqui é uma cena, os cenários pintados. Tem um filme, gente, que eu acho importante. Ele é um pouco de ficção, mas também tem um pouco da história, que se chama A Invenção de Hugo Cabret. Ele conta a história de um menino que vive numa estação de trem dentro de um relógio. Ele é meio que um clandestino. E ele vê lá de onde ele mora, nesse relógio da estação de trem, um senhorzinho muito triste, muito ranzinza, e ele descobre que é Georges Méliès, que está aí triste, que há muitos anos não faz filme, e ele vai resgatando essa história desse grande cineasta. É lindo a invenção de Hugo Cabret, assistam, e fala sobre esse filme, A Viagem à Lua, como eram as montagens, os cenários, os recursos que ele usava. É muito bonito. Novamente, olha, as estrelas, né? O corpo feminino, são cenas do Viagem à Lua. Muitas vezes era a esposa dele que fazia isso aí. Bom, na história do cinema também, tem um filme muito importante que se chama O Nascimento de uma Nação. Foi um dos primeiros filmes de longa-metragem. Ele era, parece que são 3 horas, ele era dividido. Tinha o filme 1 e o filme 2. Ele é um filme de 1915 e ele foi muito criticado, né? Principalmente porque ele fala a questão da Guerra de Secessão, a questão racista, o surgimento da Ku Klux Klan, e alguns acusam esse filme de como tratar a Ku Klux Klan com heroísmo, né? Essa coisa do branco, dos artistas brancos fazerem os negros pintados de preto. Né? E observem o cartaz também, né? E é isso que a gente vai ver. São 2 famílias durante a Guerra de Secessão e a reconstrução, né? Teve um sucesso comercial esse filme, teve um grande sucesso comercial, mas foi muito criticado por ser um filme racista. Vocês estão vendo a cena? Vocês estão vendo a cena? Bom, e dentro da história do cinema, a gente não pode deixar de falar do grande Charles Chaplin com o seu personagem chamado Carlitos. Carlitos era um vagabundo que não tinha um lugar fixo para morar, que sempre era menosprezado, humilhado, com muitas aventuras, mas que no final da história ele conseguia, né, o seu lugar, se dar bem.
Vocês estão vendo que a roupa de Carlitos, esse personagem criado por Charlie Chaplin dentro do cinema mudo, não é uma roupa que foi feita para ele. É uma roupa que alguém deu ou que ele achou, um chapéu muito grande, um chapéu muito pequeno que não cabe na sua cabeça, uma roupa, um terno grande, um sapato muito grande. Ele era um andarilho, né? Era chamado de Carlitos, o vagabundo. E são muitas as histórias dentro do cinema mudo. E a história de Charlie Chaplin e o cinema mudo coincide com as guerras também, naquele período entre as guerras. Então, o mundo na maior deprê, né? E são cenas engraçadas, talvez hoje essas cenas de Charlie Chaplin não sejam tão engraçadas assim, né? Era um humor leve, lembrando que cinema mudo. Mesmo quando o cinema deixou de ser mudo, Charlie Chaplin ainda insistia no filme mudo. Os filmes dele com palavras, com som, não deram muito certo, porque a linguagem, a praia dele era realmente o cinema mudo. Né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre alguns filmes dele, como O Garoto, né? E uma fotografia muito bonita. Ele escrevia, ele produzia, não tinha dublê, ele tinha uma facilidade física muito grande, tem cenas que ele sobe no picadeiro, que ele vai no trapézio, ele corre, uma agilidade. Ele trabalhava como diretor, ele ensaiava os atores também. Então, vocês têm duas cenas aqui do Garoto, que é a história de um órfão, que ele tenta achar o pai. Todos esses filmes vocês podem ver, trechos ou eles inteiros pela internet. Aqui é uma cena do filme Em Busca do Ouro, que ele fala da corrida do ouro lá no Alasca. E nessa cena aqui é uma cena hilária na história do cinema. O personagem está com tanta fome, não tem comida. Então, o que ele faz? Ele tira a bota dele e bota para ferver num caldeirão. E tira aquela bota fumegante, como se fosse um pedaço de carne, coloca em cima de um prato. E ele vai tirando os cadarços, vai tirando os preguinhos do solado, como se fossem espinhas de peixe, vai chupando aquelas espinhas de peixe. Hoje, talvez, né, certamente, não são coisas engraçadas, mas na época era muito engraçado. Minha avó disse que ela não perdia um filme desse e que nos pianos, em BH, nos cinemas, tinha um pianista que acompanhava o filme. Nos primeiros nem tinha legenda. Depois a legenda tem a imagem, a imagem corta e entra o que o personagem está falando para a imagem voltar. O primeiro passo foi colocar a legenda junto com a imagem. E só lá na década de 20 que é que o som entra. Esse é um filme também muito importante dele, chamado Tempos Modernos, que ele faz uma reflexão sobre o futuro, sobre o trabalho, sobre o homem-máquina, né? O homem que só tem sentido enquanto peça de um grande trabalho aí, e na questão aí do trabalho nas fábricas. Ele fala das engrenagens, é um filme muito interessante. E esse aqui, né, o primeiro filme que ele faz com palavras, O Grande Ditador, não teve tanto sucesso, mas ele faz uma crítica à ascensão do nazismo. A cena inicial é esse ditador aí brincando com uma bola, um balão que ele joga para cima, ele dá uma bundada, ele chuta, e essa bola, esse balão tem o formato da Terra, do mundo. Então, é claro que ele está falando, né, tudo que ele está criticando aí. E é o primeiro filme com palavras, mas ele diz que não sentia muito bem com o cinema com palavras, né, com o filme juntando som e imagem. Aqui ele sem o personagem, Charlie Chaplin, e foi um grande ator, diretor, produtor. E eu trouxe aí algumas sinopses, não vou falar sobre todas elas. Vida de Cachorro, né? Ele comparar a vida dele com um doguinho, ele acha um cachorro e esse cachorro acaba sendo o melhor amigo dele. O Garoto, que eu já falei, Em Busca do Ouro, também já contei para vocês, sobre essas cenas, que é um humor ingênuo, um humor delicado. Em Busca do Ouro tem uma cena genial, que ele chega numa espécie de salão, que eram aqueles cafés, os bares daquela época, e ele é apaixonado com uma dançarina, só que ela fica zoando com ele, ela gosta de outro. Então, para fazer ciúme no grandalhão, ela chama o Charlie Chaplin para dançar. E ele fica todo emocionado, mas vai dançar comigo? E eles começam a dançar. Só que quando ele está dançando, a calça dele está frouxa e começa a cair. Então ele passa muita vergonha, ele não sabe como fazer, ele não sabe se dança ou se segura a calça. Aí essa moça para conversar com a amiga dela, ainda dançando, numa mesa. E nesse pouquinho que ela para, ela vê em cima da mesa uma cordinha. Aí ele pega aquela cordinha e amarra na calça dele. Que alívio, agora minha calça não vai cair, eu posso continuar dançando. E sai dançando com a sua moça bonita, só que essa cordinha, debaixo da mesa, está amarrado um cachorro. Então ele sai puxando aquele cachorro, dando chute no cachorro e o cachorro mordendo a canela dele. Esse era o humor ingênuo e maravilhoso dos filmes de Charlie Chaplin. O circo também tem uma cena maravilhosa, que é essa aqui. Ele fica preso acidentalmente na jaula com um leão que está dormindo.
E ele quer sair desesperadamente. Só que chega assistindo essa cena aí, uma bailarina que ele é apaixonado, é filha do dono do circo. E ele não quer demonstrar que ele está com medo do leão acordar. É uma sequência muito bem feita, o circo. Luzes da Ribalta é a paixão dele por uma menina cega que vende flores, também um filme muito lindo. E Tempos Modernos, como eu falei para vocês, olha, eu trouxe aqui essa foto para vocês verem, uma crítica à exploração do trabalho, a essa jornada longa dos trabalhos na fábrica. Aqui, olha, é uma invenção que os donos da fábrica trazem para os operários, para eles não perderem tempo na hora do almoço. Então, olha só, eles vão continuar trabalhando com as mãos e os alimentos chegam através de engenhocas na sua boca. Nesse caso aqui, olha, é uma máquina para comer o milho. Então, o carinha está trabalhando ali com as mãos, trabalhando na linha de produção, e a máquina vai passando o milho, vai girando o milho para ele poder comer o milho. E várias outras, o prato chega aqui. Só que essa máquina dá um tilt, não dá certo, começam explosões. Esse era o nosso Carlitos, nosso personagem inesquecível. O Grande Ditador, já falei, né? O primeiro filme falado na década de 40. E no cinema falado ele faz outros filmes, ele vai distanciando, né? Que não fizeram tanto sucesso como Monsieur Verdun, que ele faz em 1947. Ele faz a história de um mordomo, tipo assim, um personagem cruel, diferente do que ele tinha feito do ingênuo Carlitos, né? E Luzes da Ribalta também é um filme muito bonito, uma comédia ao drama, também com cinema falado, mas a identificação dele era com o cinema mudo. A Condessa de Hong Kong, de 67, com Sofia Loren, aquele já mais velho participando desse filme, de 67. Muito bem, e assim, sobre o cinema falado, o primeiro filme que consegue colocar imagem e som é O Cantor de Jazz, de 1927. Vocês estão vendo uma cena aí, né, já tinha fotografia, 27, lógico, nós já vimos isso, da estreia do filme em Nova York, muita gente para assistir, e o filme fala a história de um cantor de jazz. Só que ele era um cantor, ele cantava numa sinagoga com o pai, numa espécie de igreja, e uma família muito tradicional, mas o que ele queria era cantar jazz na noite. Então, ele, ator branco, pintado de preto, né? Isso a gente vai ver nesse filme, e ele canta nas noites aí, disfarçado, até o pai dele descobrir. Esse era o cantor de jazz, aí vocês estão vendo. O primeiro filme que coloca som e imagem. E o livro de vocês fala de filmes que marcaram a história do cinema, por exemplo, Branca de Neve, de 1937, a primeira animação. O Walt Disney depois vai descobrir um grande filão para a animação através do cinema. O Mágico de Oz, de 1939, todos esses vocês podem assistir, eu recomendo assistirem todos. Inclusive para comparar a linguagem do cinema de hoje com o cinema, né, dessa época aí do século XX, aí, ó, década de 30, década de 40, Cidadão Kane, da década de 40, 2001 é um filme da década de 60, de 1968, chama 2001, A Odisseia no Espaço, é um filme longo, que fala numa jornada que começa na pré-história e termina lá no espaço, é um filme muito legal, consequências que talvez hoje, como eu disse, a linguagem é rápida, não sei se vocês conseguiriam ver, sequências assim que num tempo que é arrastado, muito diferente da linguagem de hoje. E Star Wars tem muitos alunos que são fãs dessa saga aqui, né? E o primeiro foi em 1977, que é uma saga, tem pessoas aí fãs do mundo inteiro. E alguns cartazes sobre isso que eu falei, ó, o Mágico de Oz, essa menina que encontra com esses personagens hilários durante essa jornada dela, um muito tímido, outro medroso, outro que não tem coração, e os cenários, né? A cor vai chegar ao cinema, olha só. Esses sapatinhos aqui tem uma história muito curiosa, é um dos itens mais valiosos leiloados na história do cinema, os originais que ela usou. Aí mais um pouquinho. Cidadão Kane. Cidadão Kane é um filme muito introspectivo e é considerado por muitos cineastas, muitos cinéfilos, pessoas amigas do cinema que amam o cinema, como um dos melhores filmes, né? E o roteiro é mais ou menos assim. Ele gira esse roteiro em torno de uma palavra que um milionário diz na hora que ele vai morrer, husband. Né? Então, as pessoas querem entender o que é isso. Essa história vai sendo contada através desse dono, dessa grande fortuna, e dizem que esse filme é baseado numa história verídica, mudando os nomes. Né? São indicações, e na verdade é uma crítica também. 2001, já falei dessa saga, um filme da década de 60, de 68, olha só, começa na pré-história e vai até uma viagem espacial, é um filme muito bonito, muito, a fotografia maravilhosa, e os cartazes iniciais de Star Wars. O Mickey, que a gente conhece nas animações, o Mickey não era um personagem infantil, ele fumava, ele cuspia no chão, ele era sacana, mas o Walt Disney descobriu essa possibilidade de usar esse ratinho
fazendo um personagem infantil. Vocês podem assistir as primeiras animações que Mickey entrou, muito diferente. E as vanguardas que a gente está estudando, ou vamos estudar, o expressionismo, o surrealismo, o impressionismo que nós já estudamos, elas chegam ao cinema. Por exemplo, esse filme aqui se chama Eldorado, de 1921. Toda vez que aparece a protagonista, ela é uma dançarina de uma boate, o rosto dela parece fora de foco, como aquelas pinturas impressionistas, mostrando que ela está preocupada com o filho doente, que a cabeça dela não está bem. Então, esses recursos das artes plásticas chegam ao cinema. E o expressionismo que nós vimos lá, Van Gogh, os pós-impressionistas, né, que alongavam, que deformavam a figura, chega no cinema, principalmente no expressionismo alemão, nos filmes de terror. 2 filmes destacam e são geniais, vocês têm que assistir pelo menos partes. Um se chama O Gabinete do Dr. Caligari, filmes mudos, de 1919, e Mefisto, que é a primeira história sobre vampiros. Aqui eu trouxe para vocês, olha só, o expressionismo. Os cenários são deformados, parece que os ambientes são pontiagudos, tortos, as maquiagens borradas, usam muito a questão do claro e escuro, filmes mudos. O roteiro do Dr. Caligari fala de um doutor esquisito que chega nas cidades com um sonâmbulo que vem dormindo aqui, um homem bem alto, esquisito, e ele diz que esse homem está dormindo há muitos anos dentro desse baú, dessa caixa. Só que toda cidade que o Dr. Caligari chega, acontecem mortes misteriosas. Um filme mudo, mas muito interessante. É chamado o cinema expressionista alemão. E aqui vocês estão vendo Nosferatus. Olha o cartaz de Nosferatus, né? Os primeiros vampiros, a primeira história, mas a fotografia ainda é melhor. Olha só, essa cena aqui, ele sobe no escuro, né, com pouca luz, até o quarto que a menina está dormindo. Mas ele não aparece, só a sombra dele aparece. Né? Isso é o expressionismo, principalmente com esses filmes de suspenso, já chamados, né, depois batizados de filmes de terror. E na história do cinema, tem um filme também de 27, que ele é muito interessante, que se chama Metrópolis, é um filme alemão. E ele fala sobre as inteligências artificiais, questiona o trabalho, os robôs, o que é humano, o que não é humano. É um filme com cenários incríveis, está ligado à vanguarda do futurismo. As maquetes onde foram feitos os cenários são geniais, né? Mostra tanto o submundo, as fábricas, o futuro, quanto as cidades também. Aí olha o cartaz, né? E também um filme que marca a história do cinema. No surrealismo, aquela vanguarda a gente já estudou um pouquinho, mas nós vamos retomar, que fala de sonho, realidade, pesadelo, consciente, inconsciente. Salvador Dalí, que foi um grande artista surrealista, faz também roteiros de filmes. Por exemplo, esse filme aqui de 1929, Um Cão Andaluz, tem cenas completamente inusitadas, né? É difícil, às vezes, achar uma lógica juntando uma cena na outra. Vocês estão vendo uma mão abrindo a porta, um trinco de uma porta, e essa mão cheia de formigas. Bom, e a animação, né? O desenho, ele foi valorizado pelo cinema. Aquela coisa da persistência retiniana, você desenhar um personagem, 16 imagens, e essas imagens serem projetadas no minuto, você vai ter uma movimentação. E sobre a animação, a gente tem a animação clássica, que é baseada nos desenhos, vocês estão vendo aqui, né? Para o personagem dar um salto, eu preciso de vários desenhos. Tem a animação digital, que ela começa a ficar forte na década de 90, né? O primeiro longa totalmente digital foi Toy Story, de 1994, que é um filme lindo, né? Tem 1, 2, etc. E a perfeição das expressões faciais, dos movimentos, do cenário. E dentro da animação, a gente tem uma chamada stop motion, que é feito com fotografias e os personagens são de massinhas. Então, para cada movimento é fotografado a mão aqui, depois a mão aqui. Como os personagens são feitos de massinha, quando fotografados, eu posso ir mudando a expressão e o gesto. E um dos grandes filmes aí é O Estranho Mundo de Jack, de 1993, e A Noiva Cadáver. Eu recomendo, não são filmes infantis, né? Principalmente o Estranho Mundo de Jack, ele fala sobre o espírito do Natal, o espírito do bem, o espírito do mal, questiona a nossa sociedade de consumo, muito interessante. Aí vocês estão vendo filmagem do Estranho Mundo de Jack. Eu recomendo todos os dois, tanto ele quanto a Noiva Cadáver. Muito bem. E os animes, né, japoneses que invadem o cinema
ocidental. Animes são desenhos que ganham primeiro as revistas, depois os quadrinhos e depois os cinemas. Nós temos um filme aí que marca no ano 2000, que é A Viagem de Chihiro. Também não é um filme infantil, apesar desses desenhos enganosos aqui, né? Fala sobre uma menina que os pais são transformados em porcos e ela tenta achar qual é esse feitiço. Então são filmes que, apesar desse desenho parecer infantil, tem uma linguagem adulta. E o mangá que invade as nossas telas também, a influência do desenho japonês. Vocês sabem mais de mangá do que eu. E sobre o 3D, né? O fato de cada um dos nossos olhos, já pensaram nisso? Capta a imagem de ângulos diferentes, né? Mas essas imagens, o nosso cérebro junto uma na outra. O princípio do cinema 3D, olha, o livro de vocês explica. Às vezes eles jogam uma câmera e outra, né? O azul e o vermelho. Antigamente eram óculos azuis e vermelhos, hoje são outros. E a gente consegue captar isso aí, dando essa ideia do 3D. Hoje já existe a polarização. Muito bem, meu tempo está passando, mas eu não posso terminar de falar dessa aula sem falar num detalhe dentro da história do cinema brasileiro, que surge no final dos anos 50 início dos anos 60, que é o cinema novo. Foi um movimento dentro do cinema brasileiro que traz modernidade, que traz frescor, que traz os tipos brasileiros, as paisagens brasileiras mostradas no cinema. As filmagens vão ficar externas, não dentro de estúdio, né? E mostrando um Brasil que não é só o Brasil do carnaval, mas um Brasil das favelas, dos jagunços, do interior, do sertão. E um grande cineasta dessa época é Glauber Rocha. O lema do cinema novo era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, né? Eles saíam filmando, você literalmente entra dentro do Nordeste, entra dentro da favela, né? Eu recomendo vocês assistirem. E o cinema novo, ele surge no finalzinho dos anos 50, início dos anos 60, tem vários representantes, como Nelson Pereira dos Santos. Nelson Pereira dos Santos, os professores de literatura gostam muito de usá-los, mostrando Vidas Secas, que ele dirigiu. Nelson Pereira dos Santos também faz Rio 40 Graus, que conta a história dos vendedores de amendoim lá das favelas do Rio, que descem para a praia. Então, tanto mostra o mundo da classe média, o mundo da praia, da turista que compra o amendoim, quanto a favela. Né? E a fotografia bem intimista, como se você estivesse dentro da cena. Deus e o Diabo, de Glauber Rocha, também é um clássico do cinema novo, fala a questão também dos mais fortes e dos mais fracos dentro do Nordeste brasileiro, questiona também os falsos ídolos, os fuzis de Rui Guerra, Terra em Transe, e esse movimento do cinema novo pega um momento muito interessante e complicado da história brasileira, que foi a época da ditadura. Aí vocês estão vendo algumas cenas lindas, isso aqui de Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos, né? Aqui Rio 40 Graus, como eu disse, os vendedores de amendoim, então mostra a favela, mostra a praia, e aqui a Vidas Secas. Tenho certeza que alguns já viram aí com os professores de literatura. Muito bem, terminamos aqui. Eu espero que vocês abram. Vamos só uma pinceladinha sobre a história do cinema. Gostaria muito que a gente pudesse conversar mais, e vamos conversar, vamos nos encontrar. Assistam esses filmes, Viagem à Lua, A Fada dos Repolhos, 2001 Odisseia e tantos outros que eu falei, tá? Um beijo, com saudade. Nos encontramos a semana que vem. Tchau. Beijo.